eu tenho uma coisa para te falar. Hoje eu estou sem pressa, então acomode-se porque esse vídeo vão ter muitos detalhes que eu quero mostrar para vocês. Um apartamento lindíssimo aqui no Canto do Forte, no Residencial Murano, que é um residencial já diferenciado e muito famoso aqui na cidade. Então fica aqui comigo que hoje é dia de vídeo. E vamos começar pela porta de entrada que vocês sempre me pedem para poder ter uma dimensão e um panorama geral do apartamento. Eu estou no Canto do Forte, num apartamento com 2 dormitórios e uma suíte, 102 metros quadrados de área útil, um lazer de clube encantador, mas o melhor de tudo não é nada disso que eu tô te falando, e sim a beleza, a infraestrutura, os detalhes desse apartamento que eu vou começar agora mesmo a apresentar para você. Vamos lá? Bom, começando pela entrada, que a gente já tem uma fechadura digital. Essa porta é um padrão do residencial, vocês podem ver que ela é uma porta um pouquinho mais larga, maior do que os 80 centímetros que é o padrão. E aqui nós temos um conceito integrado. Ariel, eu vou pedir para você dar uns passos para trás, me deixar bem longe, que é para a gente mostrar esse conceito integrado entre cozinha, sala de jantar e a sala de estar, que é onde está o Ariel, que acabou de tomar um tropeço. Mas a gente continua com o tropeço assim mesmo. Aqui, essa cozinha, vocês vão reparar que o recorte do apartamento, o apartamento tem um recorte diferenciado, e isso dá uma dinâmica maior. Os espaços ficam mais integrados, a iluminação é muito melhor, né? Traz muito mais claridade. Hoje nós estamos em um dia nublado, vocês vão perceber a hora que eu for mostrar a área externa aqui do apartamento, a sacada, que nós estamos em um dia nublado, mas mesmo assim a gente não poderia deixar de mostrar essa maravilha. Então, começando pela cozinha, gente, eu soube, sabe qual é o nome dessa cor? É milkshake, né? Sim. Milkshake. Não tem, olha, é uma corzinha, milkshake de morango deve ser, né? Porque essa corzinha rosa, assim, super delicada, trouxe essa elegância para a cozinha. Reparem que nós temos aqui torre quente. Acima da torre quente nós temos um detalhe que são os nichos que estão super bem decorados com os detalhes mesmo de decoração, mas a gente tem o nicho revestido em madeira e dentro do nicho nós temos lâmpadas LED, então faz todo o diferencial, né? Quando a gente faz um móvel planejado, quando a gente faz de uma forma que fique muito mais elegante. Aqui o apartamento, não sei se eu falei para vocês no início do vídeo, vai ser vendido porteira fechada. Então eu vou falar dos eletrodomésticos, eu vou falar de tudo, porque tudo vai ficar no apartamento. Então aqui nós temos os nichos na lateral do espaço de geladeira. Essa é uma geladeira Frost Free Inverter, onde o freezer fica nessa parte de baixo e a geladeira em cima. É uma geladeira Panasonic que vai ficar aqui também. Os armários são armários com bastante profundidade. A gente tem bastante profundidade e muito armário. Então tem armário aqui próximo da torre quente, temos os armários embaixo da pia. É uma pia generosa. Percebam que aqui nós temos o espaço da air fryer e ainda cabe aqui o espaço do seu mixer, do seu liquidificador ou da sua panela de pressão elétrica. Então, aqui hoje em dia as pessoas têm pedido bastante essas bancadas mais longas e aqui nós temos esse diferencial. Uma coisa que eu gosto bastante também e que eu já falei em outros vídeos de YouTube para vocês é a parte do LED, porque esse LED ajuda no manuseio aqui do dia a dia da sua cozinha. Traz um pouquinho mais de claridade, principalmente quando a gente tem o armário em cima de pia, né? E aqui, prestem bastante atenção no capricho desse apartamento, no capricho, na organização e nos detalhes que esse proprietário deixou. É um apartamento, gente, que incrivelmente está habitado, tem pessoas aqui morando no dia a dia e aí você repara que tudo está muito bem organizado. Uma bancada maravilhosa que inclusive você pode utilizar aquela parte para colocar
as banquetas para o café da manhã, ou enquanto você está aqui cozinhando nesse fogão de indução, você também pode estar tomando um vinho, conversando com o marido, conversando com as amigas. Esta é uma ilha, são poucos os apartamentos aqui na Praia Grande que te proporcionam, né, essa possibilidade de ilha. Tem gente que gosta bastante. A ilha é um padrão meio americanizado e por conta dessa planta diferenciada, a ilha sustenta muito bem aqui. Então aqui também nós temos o porta-tempero, aqui nós temos a gaveta de talheres, tudo isso ajuda, que é para poder você utilizar bem a ilha. Os temperos aqui. Aqui nós temos o quartzo branco, né? Então, o quartzo branco aqui, e ali nós temos, ali não é o quartzo, né? Mas ali é um revestimento de madeira e que depois foi feito no branco. Então, aqui também armários, que é o espacinho do café, super aconchegante. Então, aqui a cafeteira e a air fryer são itens que não irão ficar no apartamento, mas todo o resto sim. E aí a gente já vem para a sala. A sala, aqui nós estamos falando de 102 metros quadrados de área útil, então a gente tem bastante espaço para explorar. Então a sala aqui nós temos uma mesa com 6 cadeiras, mas caso você precise de mais cadeiras ou que você goste de uma mesa maior, aqui cabe de 8 a 10 cadeiras e uma mesa muito maior do que essa. O pendente maravilhoso, todo no dourado com preto, combinando com toda a estética do apartamento. Então aqui também o pendente já foi feito proporcional ao tamanho da mesa. Percebam que a gente tem uma iluminação central muito boa. E dá uma virada, Ariel, por favor, e mostra também o recorte que nós temos de iluminação do teto ali da cozinha. Então nós temos uma iluminação embutida, que é um recorte no teto. A luz aqui é uma luz amarela que traz aconchego. Aqui nós temos o truque do espelho, que também dá amplitude a esse ambiente, o que nem precisaria, né? E aqui o espaço de sala de estar. Uma coisa que eu gosto, que é exclusivo das plantas aqui do residencial Murano, é por conta desse recorte que a gente tem aqui, você consegue deixar a sua sala com uma decoração mais elegante, né? Uma decoração mais moderna, na verdade. Então aqui porque você faz essa curva do seu rack. Então dá para você colocar os artigos aqui de decoração, foi o que ele usou aqui, painel ripado, né? Aqui a gente tem um laca, que é um laca que vem por trás da TV, uma TV generosa. E aqui nós temos também toda a iluminação embutida. Aqui os LEDs menores e ali, próximo da porta de entrada, nós temos as lâmpadas de croica. Eu gosto dessa cor de parede, arrisco até dizer que essa é a mesma cor que eu coloquei lá em casa. Adoro essa cor de parede, gente, dá uma sensação de conforto, sabe? É tão gostoso você estar num apartamento como esse. Pena que determinadas sensações a gente não consegue passar para vocês por vídeo. Então, um sofá bem generoso. Aqui é a saída para a sacada. Mas a sacada eu vou deixar por último, que eu quero mostrar a vista maravilhosa. Nós estamos no 19º andar. É o último andar de apartamento deste prédio. Porém, não é o 19º pavimento. Aqui, se não me engano, é o 22º, 23º pavimento, porque nós temos a área de lazer e também os pavimentos de garagem. Então, sofá, papel de parede maravilhoso, muito bem escolhido. É um papel de parede que combina perfeitamente, faz um composê, tanto com a parte aqui, ó, de pintura, né, que tá por trás do rack, como a parte de pintura que vem em todo o apartamento. Então isso também deixou, assim, super gostoso, bem elegante. O rodapé aqui, gente, ó, é um rodapé de 20. Então todo o porcelanato, aqui é um porcelanato no brilho, mas aí a gente tem um rodapé de 20. E aqui dá um zoom para eles verem o brilho e os detalhes desse papel de parede, que está lindíssimo. Banheiro social, então aqui nós temos, aqui compõe ainda, tá vendo ali no milkshake, né? O banheiro social.
Aqui nós temos alguns detalhes. O pendente ali, que é um pendente que imita como se fosse um diamante, né? Ficou super bonito ali. A bancada, que é uma bancada no quartzo branco, que combina perfeitamente com todo o restante, todo o detalhe. Veja que o detalhe do puxador, inclusive, combina muito com o pendente, porque tem esse brilho, né? Aqui o espelho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um LED em volta do espelho. Deixa eu ver se eu consigo deixar só o LED aceso. Então, o LED que você consegue fazer a maquiagem e tudo mais. Aqui já tá com um box. Nós temos neste prédio o aquecimento a gás. Então, você tem torneiras quentes, tanto na cozinha quanto nos chuveiros e banheiros, tá bom? E aí, vindo aqui, olha que coisa mais linda. Gente, é lindo demais, né? Eu gosto muito do quarto. Esse é o quarto da neta. Olha que coisa mais gostosa, você ser tão recebido assim. Casa de vó a gente já é recebido com muito amor, né? Mas aqui o amor transbordou, olha que coisa mais linda. Bom, aqui é o quarto de solteiro, então é um quarto bem espaçoso. Aqui a cama tá encostada mais aqui na parede, vocês podem reparar que em todos os cômodos nós temos infraestrutura de ar-condicionado. Então, esse recorte aqui já é o recorte em que vem a infra de ar-condicionado e depois eu mostro para vocês onde fica a área técnica. Esse é um ar-condicionado Daikin, é uma marca excelente. Aqui também a gente vem com um papel de parede, que é o mesmo papel de parede que está lá na sala e que compõe perfeitamente o tal do rosa milkshake aqui, que ficou muito bonito. Então, nós temos um quarto de criança maravilhoso. Detalhe que encanta aqui também, você viu que eu peguei o controle bem ali do lado da cama. E aqui nós temos o detalhe das persianas, que eu já devo ter mostrado para vocês em outra ocasião, que as persianas fecham através do controle remoto, e aqui a gente tem isolamento de luz e isolamento acústico. Então a gente tem os dois tipos de isolamento em todas as janelas de quarto, inclusive essa que sai para a sacada, ó. Então agora ele tá fechando o isolamento acústico. Você não ouve absolutamente nada do que tá acontecendo lá fora. Eu vou deixar abrindo, porque depois nós vamos lá para a sacada, eu vou deixar ele abrindo. Aqui ele foi feito um espaço de escritório, tá? Para utilizar para o trabalho, mas aqui nós temos também todo o espaço de armário. Então, se você tem uma filhinha, um filhinho, né? E aí depois dá para também manter esse espaço de estudo, você consegue fazer aqui uma penteadeira. Nós temos aqui os pontos de TV, né? Tanto de energia quanto de antena. E aqui também o cortineiro, olha que detalhe maravilhoso. É um detalhe, tá vendo, ó? O cortineiro embutido. E aí o trilho é aquele trilho de teto. Então, as cortinas são todas em linho, estão presas todas no trilho do teto. E aí a gente tem um cortineiro iluminado. Então, isso são detalhes que às vezes a gente não presta atenção, mas que trazem riqueza ao apartamento. As duas portas de armário, né, são portas de correr, tem gavetas internas. Como tem gente morando, eu não vou abrir muitos armários, até pra gente preservar a privacidade. Deixa eu ver se eu consigo acender aquela luz, deve ser aqui. Consegui acender o cortineiro, mas vocês reparem que aqui também tem um projeto de iluminação aqui em cima do espelho, que as meninas adoram o espelho, né? Não só as meninas, as mulheres também, as senhoras, todo mundo adora um espelho. E aqui nós vamos para a suíte. Gente, aqui é uma suíte super espaçosa e a suíte tá muito bem feita. Se vocês repararem, é uma cama alta, é uma cama um pouco maior do que a padrão. Aqui foi feito todo o painel em madeira, tá? Não é papel de parede, ó. Não
não é papel de parede, é painel em madeira. Isso também traz um isolamento acústico. E aqui nós temos infra de ar-condicionado, igual vocês viram nos outros quartos. Aqui nós temos o espaço, hoje em dia as pessoas utilizam até para colocar quadro aqui, para não precisar furar. Mas aqui também o quadro já tá posto, foi furado e tudo mais. Agora, posso confessar uma coisa? Eu amo uma cama bem feita. Não dá assim até um aconchego assim no coração, você entrar num quarto com uma cama maravilhosa dessa, veio de um dia cansativo de trabalho, teve um dia agitado, e aí você tá com o seu quarto desse jeito, a cama organizada, uma colcha maravilhosa, tudo combinando. É muito mais gostoso dormir assim, gente. Por isso que dizem que a gente tem que acordar de manhã e a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar a cama. Aqui nós temos 2 criados mudos, então são os 2 criados mudos, não usa mais, né? Mas tudo bem, eu sou das antigas. Mas aqui a gente tem as mesinhas de cabeceira. E aí eu já fui até pesquisar o porquê do criado mudo, sabia? Sabe por quê, Ariel? Não. Não? Porque muito antigamente, lá no tempo dos fazendeiros, que tinham os escravos e tudo mais, você tinha 2 criados mesmo, pessoas, criados, né, que eram os escravos, e eles ficavam na cabeceira da cama a noite toda para servir água, para abanar, e eles ficavam... Mudos. Nossa. Também sou cultura, gente. Essa daí vale um comentário. E quem conhece uma história diferente ou eu li alguma coisa errada, por favor, me corrija. E aí aqui a gente tem os pendentes de iluminação e as 2 mesinhas de cabeceira. Ariel, agora você que lute, porque eu quero mostrar a vista desse apartamento. E olha, eu quero mostrar de verdade cada detalhe. Um dia nublado de inverno, ok? Mas nós estamos aqui falando Baía de São Vicente, para onde o Ariel está apontando. Logo ali atrás dos prédios aqui, nós temos a antena, e aquela antena você deve reconhecer bem, porque ali está o PDA, que é o nosso teatro, e logo atrás a gente tem o shopping. Então estamos pertinho do Litoral Plaza Shopping. Aqui nós estamos na Avenida Malé, então aqui é a Avenida Malé, Bluefit, Burger King, Pão de Açúcar, não preciso dizer nada mais. Ali você tem Pana Bianco, então só de academia você tem 2, só de supermercado você tem aqui o Pão de Açúcar, que te serve muito bem. E aqui, a Avenida Malé é a nossa avenida gastronômica, então bares, restaurantes, padarias, tudo muito bem servido. Aqui à nossa esquerda, a gente vai ter o Boqueirão. Então, para a localização de vocês, ali o Boqueirão é a Costa e Silva, é onde tem todo o nosso comércio. E Ariel, dá um zoom, por favor, e mostra ali, gente, Ponte Pêncil. Me fala, qual é o prédio, o apartamento que você abre a sua janela e você tem a vista de um dos cartões postais mais famosos do mundo, que é a Ponte Pêncil, que fica em São Vicente. Então, só isso já mostra que nós estamos num andar super alto, né? Como eu falei para vocês, representa mais ou menos o 22º pavimento. A gente passa muito dos prédios que estão aqui ao nosso entorno. Quando eu mostrar a varanda gourmet para vocês, vocês vão ver que passa muito. Aqui a gente vem no padrão de cortineiro embutido, cortinas em linho, muito bem feitas, né? Vocês veem que a cortina foi feita sob medida, porque aquelas que você compra na Pernambucanas, na Havan, é rezar para caber, né? Sempre sobra um pouquinho, uma bainha que fica arrastando no chão, enfim. Mas aqui foi feito sob medida. E aqui a mesma coisa, eu não tô achando o controle, mas aqui também a persiana, gente, é aquela persiana que fecha total blackout, tanto de iluminação quanto de barulho. Aqui você já vê que a janela veda, né? E aí depois que você fecha, já veda bem.
Então, quando você baixa a persiana, mais ainda. Papel de parede, não foi feito aquele carnaval de papel de parede aqui no apartamento, que tem gente que às vezes na sala é um, no quarto é outro, né? Aí fica, né, aquela composição de cores que nem todo mundo gosta. Então, aqui foi colocado o mesmo papel de parede, tanto na sala quanto nos 2 dormitórios, e em alguns pedaços, em detalhes. Vocês podem reparar que no restante das paredes não foi colocado. Aqui é um quarto grande, então você ainda tem espaço aqui, que se precisasse fazer um outro armário, uma sapateira, você tem espaço aqui. E aqui o banheiro, que também vem no padrão do outro, que nós vimos, né? Esse detalhe do puxador, ó, o puxador todo cromado, que combina novamente com o pendente, então são detalhes que enriquecem o apartamento, nicho embutido, chuveiro com aquecimento e aqui a janela que tem a circulação natural de ar. Vamos lá? Agora eu vou para a varanda, mas antes de eu ir para a varanda, eu vou dar uma pausa para respirar e para você também descansar da minha voz. E o Ariel vai dar um geral desse apartamento aqui para você. Então fica aí que eu já volto já. Voltei! E olha, voltei da lavanderia, gente. E você sabe que lavanderia é uma coisa que as pessoas me pedem muito para mostrar? Eu achava que não era necessário, muitas vezes até pulava a lavanderia. Aí era eu pular, as pessoas perguntavam, não tem vídeo da lavanderia? Porque eu sei que no dia a dia é esse pedacinho da casa onde o bicho pega, que a gente precisa de organização e espaço para guardar aquelas coisas que a gente não quer ficar mostrando. Então aqui nós temos um espaço bom de lavanderia, aqui é sapateira, aqui é um armário e aí você também pode colocar um armário de embutir. Essa porta de correr é a porta que vai dar aqui para cozinha, tá? Aí nós temos padrão de pedra com a máquina embutida e mais os armários aqui e o detalhe do nicho, que é esse nicho revestido por dentro aqui, que a gente sabe que é encantador. Encantador assim, são detalhes que enriquecem, mais uma vez eu venho dizer, que geralmente as pessoas não têm esse cuidado de forrar o nicho por dentro. Elas deixam o nicho no cru, na própria madeira branca, né? Que na verdade é a caixa. Então vamos para a sacada. Vai lá, Ariel, vai lá, vai lá, vai lá. Cuidado aí, na hora da ré. Faz aquele sinalzinho, pip, 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 para dar uma ré bem bacana. E aí, olha só que sacada maravilhosa. Começa que eu dei uma encostada aqui e apertei alguma coisa na cervejeira. Mas vamos lá. Sacada com churrasqueira a carvão. Isso mesmo que você ouviu. Apartamento na praia, em um dos andares mais altos, com a vista mais maravilhosa e uma churrasqueira a carvão para você se esbaldar aos finais de semana, convidar os amigos e fazer aquelas festas maravilhosas, reunir e criar memórias. Não tem nada melhor do que isso. E aí aqui nós temos todo o aparato que atende a varanda gourmet, então você também não precisa ficar entrando e saindo do apartamento, embora aqui você tenha a entrada direto para a cozinha, então você não fica transitando pela sala. Espaço da cervejeira, aqui nós temos os espaços de armário em que você coloca as canecas de chopp, coloca os copos de cerveja, aqui o isopor, todo o seu aparato, né, os talheres, que os talheres geralmente da área de churrasco são talheres diferentes. Então aqui você tem um espaço para colocar os utensílios que atendem a churrasqueira. Detalhe dessa churrasqueira, né? O negócio é tão caprichado que eles poderiam não fazer esse acabamento em pedra. Poderiam deixar só no acabamento aqui do porcelanato mesmo. Mas não, eles foram e fizeram o acabamento em pedra. E isso preserva muito mais a churrasqueira. Ali teve gente que colocou uma portinha, então dá para você esconder o carvão. E aí aqui você tem 3 andares de grelha. Então dá para você assar a sua costela assim tranquilamente. Uma mesa com 6 cadeiras. 6 cadeiras aqui fora, 6 cadeiras lá dentro. Nós temos um espaço para receber no mínimo aí 12 pessoas, então já faz
a listinha dos 12 que merecem estar aqui com você. E aí, outra coisa aqui que é um detalhe, eu vou falar da vista, mas aqui também a gente tem essa parte, né, a mureta da sacada, ela é mais curta. Então, você tem vidro mais alongado do que o normal. E aí, isso te traz claridade natural. A ventilação é que hoje o dia tá nublado, então nós deixamos fechado. Mas quando você abre, você tem uma ventilação caprichada. E eu vou falar uma coisa, os cachorrinhos adoram. Porque sabe aqueles cachorrinhos pequenininhos? Eles conseguem ficar aqui olhando e conseguem olhar o movimento da rua. Então, eles também adoram. E aí, aqui, como eu falei, sacada envidraçada. E nós já estamos com a persiana instalada. Olha a riqueza do detalhe. A pessoa podia pular essa persiana, né? Nem precisaria pagar por esse rolo de persiana, vamos combinar? Mas quando você faz as coisas com amor e no capricho, você faz o certo, né? E fazer o certo merece valor empilhado. Então, quando o apartamento tem um valor X, a gente precisa olhar esses detalhes. Então, aqui você tem tanto aqui quanto lá. Uma outra coisa também, aqui vai bater o sol da tarde. O sol da tarde, ele é bem invasivo. Então, se você, as persianas, repare que ela foi colocada transversal, assim, elas transpassam, né? Transversal não, transpassada, corrigindo, transpassada. Então, elas transpassam uma a outra. Então, você não tem feixe de luz que vai invadir. Então, você consegue também ter um blackout total. E aqui nós temos a área técnica. Aqui nesse caso ele optou por não fechar, mas aqui nós temos toda a parte de área técnica. E aqui, por mais que lá embaixo nós temos o depósito de praia, o armário de praia, para guardar as cadeiras, guarda-sol, prancha, você também tem esse espaço aqui que você pode colocar ferramenta e tudo mais. Ou criar o seu jardim, enfim. É que o jardim aqui perto do ar-condicionado não vai dar muito certo, mas é isso. E aqui, novamente, vamos mostrar a vista, Ariel? Olha só. Aqui eu já falei lá do quarto para vocês, desse pedacinho, né? Mas aqui nós estamos na Avenida Paris. Ali você tá vendo todo o Boqueirão. Então, ali é um prédio comercial, que é o Meridian, né? Então, um dos prédios comerciais aqui da cidade. Ali, logo, a gente tem a Praça das Cabeças, Avenida Brasil. Então, aqui a gente tá bem pertinho do Boqueirão. O Boqueirão, na verdade, Forte Boqueirão, a divisa dos dois bairros é justamente a Avenida Paris. Aqui não vai dar para ver, mas a gente está na direção da área de lazer. Então, ali são casas, mas aqui é a área de lazer do prédio. Então, você não corre o risco de subir nada aqui coladinho em você, porque a área de lazer do prédio está aqui. E aí, repare, dá a volta aqui, Ariel. Repare que a gente, de fato, provando que estamos no último andar. Sem vizinhos em cima. Para quem gosta, tá uma maravilha. Bom, encerrando o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. É um apartamento maravilhoso que está aqui no canto do Forte, em Praia Grande, São Paulo. E nós estamos num apartamento com 102 metros quadrados de área útil, 2 vagas de garagem demarcadas, lazer completo com piscina climatizada, cinema com Alexia, espaço pet, espaço gourmet, playground e muito mais. Tem até redário. Um prédio lindíssimo, que você vai ver todos os detalhes aqui no drone. E eu vou deixar as informações, inclusive de valores, aqui na descrição e na legenda do vídeo. E o meu contato também. Então, se você quer agendar a sua visita ou saber qualquer outra informação que eu não tenha passado, é só me chamar e eu terei o maior prazer em te atender. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!